Eu vou te mostrar agora um dos grandes erros que faz com que você não consiga fechar mais contratos. Você vai se identificar realmente com isso que eu vou falar agora, sabe por quê? Porque esse erro, ele é cometido sem que você nem ao menos perceba que está cometendo, porque nós temos o hábito de comprar acervo sempre focando no nosso gosto. Nós temos o hábito de fazer aquilo que nós gostamos e achamos que também o outro vai gostar daquilo, porque nós julgamos que aquilo é bom. Só que existe um grande problema. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de focar no gosto do nosso cliente. A gente acaba esquecendo de analisar qual é o perfil do nosso cliente, o que ele está disposto a pagar, qual é a condição do nosso cliente de locar aquela montagem, de locar aquele kit de peg-monte. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba colocando o nosso foco no lugar errado. Ao invés de estar ali identificando o gosto do nosso cliente, a necessidade do nosso cliente, a gente acaba focando em nós, naquilo que nós gostamos. Aí, o que acontece? Você acaba comprando um acervo totalmente voltado para o seu gosto, e não um acervo voltado para a necessidade do teu cliente. E isso às vezes acaba encarecendo aí a sua decoração, porque quando você monta aí um perfil ideal do seu cliente, você começa a perceber quais são as características desse cliente, qual é o perfil de consumo do seu cliente, qual é a condição de pagamento do seu cliente, porque às vezes o grande erro pode estar justamente nesse fato. Você focar no lugar errado, ao invés de você prestar atenção nas reais necessidades do teu cliente, você acaba se deixando levar pelo seu gosto como decoradora, pela sua necessidade, pelas suas escolhas. E aí que está o grande problema. Porque você, enquanto decoradora, precisa entender qual é a necessidade do teu cliente. E é em cima da necessidade do teu cliente que você vai montar aí as tuas decorações. E não o contrário, você não vai montar as tuas decorações baseada apenas no teu gosto, nas tuas opções de escolha. Por quê? Porque senão você não vai conseguir atender o cliente que você deseja. E aí o que acontece? Muitas vezes você fala assim, mas eu invisto em peças caras e as pessoas não pagam aquilo que eu estou pedindo, e aí eu tenho que ficar sempre dando desconto. Esse é um grande problema que acontece quando você não foca na necessidade do teu cliente, quando você simplesmente ignora essa etapa. Por quê? Porque o teu cliente, ele tem as necessidades dele. Você precisa saber quais são essas necessidades. Se você trabalha com peg-monte, você vai saber que o seu cliente, ele precisa de algo rápido, ele procura algo que seja fácil para que ele mesmo consiga montar em casa, ele precisa de algo que atenda a dificuldade dele naquele momento, consiga levar para casa num carro de passeio e que tenha um preço acessível. Essa é a realidade do peg-monte. Agora, quando você trabalha com montagens, você precisa entender que o seu cliente ele tem um perfil diferente, porque um cliente que opta por uma montagem, ele já vai optar pelo profissional realizando a montagem, ele vai optar por peças maiores, ele vai querer um diferencial. E é isso que você precisa entender. Quando você consegue distinguir essas duas formas, esses dois nichos, você acaba entendendo a necessidade do teu cliente e não cometendo mais esse erro, esse grande erro de focar apenas no seu gosto. Porque quando você vai adquirir o seu acervo, você precisa saber também qual é o perfil exato do cliente que vai estar locando de você, porque de nada vai adiantar você investir em acervos caros se a tua demanda ela não supre esse acervo, ou seja, se você não tem pessoas interessadas para fazer a locação desse tipo de peças, se vai encarecer demais
a sua decoração, tudo isso você precisa analisar, porque quando a gente, é lógico que quando vai comprar um acervo, você quer justamente comprar as peças mais bonitas, e normalmente as mais bonitas acabam sendo as mais caras, e aí por diante. Mas você tem que ficar atenta. Por que você tem que ficar atenta? Você precisa saber se você comprando esse acervo, você vai ter clientes reais interessados nesse produto, porque senão vai ser ali um investimento que vai ficar parado, ou muitas vezes você não vai conseguir retorno desse investimento. Por isso que é muito importante você prestar atenção se está cometendo esse erro ou não, porque muitas vezes estar cometendo esse erro significa estar deixando dinheiro na mesa, não focar na necessidade do teu cliente. O pior, acabar achando que apenas o teu gosto, o teu olhar criativo é suficiente na hora de você montar uma decoração, na hora de você precificar essa decoração. Olha só como muitas coisas dessas que eu te falei são importantes para você na hora de você realmente criar um produto, criar uma decoração. É por isso que eu sempre falo, não basta apenas você saber as técnicas de decoração, você precisa saber muito mais do que isso na hora de você montar suas estratégias, na hora de você criar o seu produto para colocar ele para venda. Porque quando a gente fala colocar uma decoração para venda, o que eu estou dizendo? Colocar a tua prestação de serviço no mercado. É isso que grande parte ainda das decoradoras não conseguiram entender. Não basta simplesmente fazer ali a decoração. Você precisa saber muito mais do que isso para que você consiga ser uma excelente decoradora e para que você consiga obter os resultados que você gostaria com as suas decorações, tá? Então, a nossa dica de hoje é a seguinte: preste atenção se você não está cometendo um desses erros, focando demais nas tuas preferências, nos teus gostos e deixando de lado o teu cliente, que na verdade é o mais importante, porque nunca é sobre você, sempre sobre o teu cliente, porque no final das contas, quem vai pagar os boletos? O cliente. Não é assim que funciona? Quando ele faz uma locação sua de montagem ou de pega e monte, ele está fazendo o seu negócio girar, está fazendo o seu negócio acontecer. Então, priorize o teu foco no teu cliente, entenda o que realmente ele quer, porque quando você começa a entender o que o teu cliente está buscando, você não precisa ficar baixando o preço do produto que você já tem, você vai direto ao ponto, você começa a criar montagens específicas para atender esse cliente, você começa a ter kits que vão atender justamente aquilo que ele está buscando, e não é sobre preço, é entender o que o seu cliente precisa, sobre entender e atender essa necessidade.